Olá, querido arranjador e querida arranjadora. Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjos para sopro, e na aula de hoje eu trago a seguinte pergunta: precisa ter dom para escrever arranjo? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu já ouvi também de muitas pessoas. Então, assim, eu quero desmistificar algumas coisas aqui, com todos no geral. Eu quero que vocês coloquem aí, se vocês nunca ouviram essa pergunta, né? Precisa ter dom? Para a música como um todo é muito comum, mas eu vou trazer isso para nossa especialidade, né? Como arranjador, né? Para arranjo. Eu vou responder essa primeira pergunta, né? O que é ter dom para arranjar? O que é ter dom para ser um arranjador? Né? E eu vou responder como as pessoas imaginam, como as pessoas no geral respondem. Tá? Aí eu, como sempre, não quero ser o senhor da razão aqui. Eu vou só expor as minhas ideias. Para escrever um arranjo, precisa ter o dom, né? Como as pessoas enxergam normalmente, né? As pessoas visualizam, nossa, que trabalho lindo, arranjador fulano de tal, esse cara nasceu para isso, literalmente, e ele faz isso de forma muito fácil e não sofreu nada, né? Não ralou nada para conquistar isso. Então, é como se fosse um andar, como se você estivesse dirigindo. Você do nada vai lá e vira para direita, do nada vira à esquerda, do nada você passa a marcha, passa a segunda, terceira, e escrever arranjo é isso. O cara nasceu literalmente para isso, tem extrema facilidade e não precisou aprender nada. É uma questão que, na minha visão, eu discordo muito, sabe? Discordo muito, e não é só por mim, é pelas pessoas que eu acompanho, pelas pessoas que realmente eu ensino os meus alunos, então eu consigo ver evoluções assim gigantescas de pessoas que estão estudando a todo vapor, e também consigo ver poucas evoluções, um pouco menores, de pessoas que estudam um pouco menos, né? O fato é esse, gente, existe uma estrada, existe um caminho, então assim, para as pessoas é tudo muito fácil, né? Para as pessoas você tem resultado na vida como um todo, e trazendo isso para a música, especificamente para os arranjos, as pessoas acham que é mais fácil, né? Fulano tem o dom, por exemplo, Davi Ferreira. Davi Ferreira tem o dom para arranjar e é por isso que ele faz belos trabalhos, né? Milton Carlos tem o dom para arranjar, por isso que ele faz belos trabalhos. Osmar Damasceno tem o dom, então por isso que ele faz isso de forma muito fácil e é tranquilo para ele. E, na minha opinião, não é assim que funciona, de verdade. Rafael, qual a diferença entre ter esse dom, né, de arranjar para quem ainda está se refinando? Porque, assim, ainda que algumas pessoas tenham facilidades, habilidades naturais, que eu não chamaria de dom, né? Tem pessoas que têm facilidade para correr, correm naturalmente mais rápido, né? Tem pessoas que não nasceram com essa facilidade de correr, mas praticam, 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 e aí chegam num resultado maravilhoso, né? Então, eu vou falar muito sobre isso ainda na aula de hoje, né? Vou dar grandes exemplos aqui, como Coltrane, próprio Mozart, Kobe Bryant, enfim, vou refinar esses detalhes e, na minha opinião, a diferença, gente, é brutal, porque tem pessoas que têm facilidade para algumas coisas e na música não é diferente. Algumas pessoas têm facilidade em algumas coisas, em alguns conhecimentos da música. Uns têm naturalmente têm uma percepção um pouco melhor, outros conseguem cantar mais afinado, outros têm uma técnica naturalmente melhor, né? Mas todos esses que eu falei, independente da área, precisam refinar essas técnicas, trabalhar esses detalhes, porque e quem não tem também precisa. E eu digo logo um exemplo meu, o primeiro exemplo é o meu. Por exemplo, quando eu comecei na música, eu literalmente não tinha uma percepção boa e isso me fazia muita falta pro contexto que eu vivia naquele momento. E cara, eu ficava louco porque eu conhecia pessoas que tinham mais tempo de música que eu, que conseguiam tirar as coisas, enfim, conseguiam ouvir coisas que eu, caramba, bicho, é impossível. Eu nunca vou diferenciar o que o baixo está fazendo no acorde, nunca essa melodia, sabe? E eu precisei trabalhar, afinar, refinar minha técnica, sabe? Aquela história do afiar o machado. Quem não conhece, depois pesquisa na internet o que significa afiar o machado. Então, eu afiei meu machado, literalmente. Afiei, quando eu cortei, gente, a madeira, a árvore caiu literalmente, porque eu refinei tanto, né, pratiquei tanto e pratico até hoje essa parte da percepção, que me chegou num padrão que ainda não é o que eu quero, mas um padrão bem legal, que eu consigo ouvir, por exemplo, os blocos e sem precisar pegar no instrumento e identificar. Então, é um tipo de coisa, eu não tenho ouvido absoluto, quero inclusive falar sobre isso, né? Existe o ouvido relativo e o ouvido absoluto, e é ótimo se você tiver os dois, se não tiver os dois, um pelo menos
ótimo também. Se não tiver nenhum dos dois, não tem problema. Você vai continuar sendo um bom músico se você continuar buscando, né? Mas o que eu quero falar é que dá para você buscar esses dois itens aí, trazendo só para essa realidade, né? Porque assim, um ouvido absoluto não te garante ser um bom músico, porque eu já vi músicos de ouvido absoluto, enfim, flautista, trombonista, trompetista, clarinetista, saxofonista, que mal consegue afinar o instrumento. Então, o que adianta você ter essa ferramenta e não utilizar? Então, a prática vai levar você à perfeição. Então, se você tem alguns talentos naturais, cara, refina ele, entendeu? Ajuste, porque tem pessoas que têm, assim, facilidade para algumas coisas e não estuda nada. E aí fica com uma facilidade. Ah, ele tem muita facilidade. Mas aí tu vê um cara que tem bem menos condições naturais e estuda, e se dedica, e vai, e força. E eu vou dar exemplo de grandes músicos aqui que vocês nem imaginam, que eram esse cara mediano aqui, que foi buscando e não era o cara do momento, num contexto e, pô, o cara voou, né? Literalmente o cara decolou. Então, essa é a percepção que eu tenho, né? Que se você refina e se você tem facilidade para alguma coisa, ótimo. Se você já tem facilidade para escrever algumas coisas, ótimo. Mas se você não tem nada, gente, qualquer músico tem condições de escrever um arranjo. E se você escreve e ainda tem dificuldades, não soa bem algumas coisas, você tem condições de refinar. Então busque refinar essa técnica, porque é possível, literalmente é possível, tá? E, gente, como eu cheguei nessa conclusão de que genialidade é conquistada? Vocês já ouviram falar desse documentário aqui? Eu vou escrever para vocês. Vou escrever aqui a pergunta também, que eu acho importante. Como eu cheguei nessa conclusão de que a genialidade é conquistada? E aí tem esse documentário, gente, Casting Train, não sei se é essa a pronúncia, mas esse é um documentário que eu recomendo demais que vocês possam busquem assistir. É um documentário de John Coltrane. Eu recomendo demais, porque assim, é riquíssimo. A história de Coltrane é maravilhosa, literalmente. E Coltrane, acreditem, gente, Coltrane é considerado um dos maiores músicos de todos os tempos, né, compositor. Ele, de fato, ele levou o jazz para um outro patamar. Muitos músicos e muitos críticos musicais equiparam Coltrane a Beethoven, a Mozart, etc. E para mim não é nenhuma novidade, sabe? Ele criou uma forma diferente de fazer música que é realmente respeitada até hoje. Só que Coltrane não nasceu desse jeito. Isso que é o mais engraçado. Coltrane, até os 17, 18, 19, 20 anos, era um músico comum, gente. Coltrane serviu a banda da Marinha. Olha que louco isso. Ele tocou na Big Band da Marinha e tem gravações, não sei se na internet tem, no YouTube, mas nesse documentário, 18, 19, 20 anos, o Coltrane, ele entrou na banda da Marinha, né? E tocou na Big Band da Marinha, enfim, fez gravações. Naquela época ele era fissurado por Parker, né, como todo saxofonista, né, e o fato é que eu vi o Wynton Marsalis comentando, né, de que a primeira sessão do Coltrane na Banda da Maria, a gravação, ele não tocou bem, cara. Coltrane não tocou bem, né? Então, assim, é difícil de imaginar, né, Joe Coltrane, um dos maiores saxofonistas de todos os tempos, um dos maiores compositores de todos os tempos, né, e não teve uma boa execução, né, não uma boa performance na época de adolescente, e ele não estava começando naquele momento, já tocava já há um bom tempo, e ele foi mediano, dito pelo próprio Marsalis, outros músicos também, né. O que me chamou a atenção foi o Dizzy Gillespie comentando que percebia que Coltrane tinha algo promissor, né, mas ele precisava ser orientado. E aí eu quero abrir um novo parêntese, né? Todo músico precisa ser orientado, buscar professores, mentores, né? Você precisa ser uma pessoa treinável. Olha, grave esse nome, gente. Você precisa ser treinável. Eu sei que alguns músicos, algumas pessoas no geral têm dificuldade, né, em ser treinável, mas Coltrane precisou ser treinado. Então, assim, ele não tinha uma boa performance naquela época e Dizzy Gillespie viu o potencial nele, mas precisava de orientação. E Coltrane aceitou essa orientação, enfim, tocou com um monte de gente, né, com o próprio Dizzy, com o Miles, fez grandes trabalhos, né, e aí o que é bem bacana é que se eu não me engano, um baterista lá no documentário, ele fala que algumas pessoas florescem bem cedo, e não foi assim com Coltrane. Vou repetir para vocês, algumas pessoas florescem bem cedo, não foi assim com Coltrane, ou seja, Coltrane, ele não nasceu aquilo que a gente imagina hoje, porque quando a gente olha para a música de Coltrane,
para a discografia que ele deixou, para o legado dele, a gente imagina que ele nasceu aquilo. E não, né? Ele precisou de um ambiente. Ele era um cara que estudava demais. Então, tem relatos que ele se trancava no hotel e estudava direto. Ele ia para o banheiro antes ou depois do show e ficava estudando dentro do banheiro, né? E quando não podia fazer barulho, ele ficava só fazendo as teclas, só as posições do instrumento. E aí eu quero abrir um novo legado, um novo parênteses para vocês. Né? Às vezes a gente põe desculpas nas nossas rotinas, né? Porque, gente, nada supera a rotina, né? As pessoas que têm rotinas para estudo, e quando eu falo rotina, não se assuste, não é 20 horas por dia, 10 horas, 5, quiçá 3. É você com uma rotina de estudo de 20, 30 minutos todos os dias, você causa um estrago depois de 6 meses, eu garanto a você, tá? Então as pessoas dizem: "Ah, eu não tenho tempo para estudar, eu adoro, Rafael", eu escuto muito isso assim, ó: "Rafael, eu adoro seu conteúdo, mas, cara, eu não tenho tempo de praticar isso, botar em prática". Aí eu perguntei esses dias a uma das pessoas que: "Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, você sabia que se você tirar 2% do teu dia, né, e aí você vê que o dia tem 24 horas, se eu tiro 2%, equivale a 30 minutos, se não me falha a memória matemática". Mas olha, 2%, 30 minutos de um dia, às vezes você fica mais de 30 minutos, 1 hora, 2 horas nas redes sociais. Então, se você tira isso para estudar, você tem condições de criar novos arranjos, criar novas músicas, praticar e aprender de verdade, né? Então você se beneficia, a banda que você toca se beneficia, a orquestra, a banda da sua igreja, o grupo, enfim, olha quanta coisa, né? Então, assim, é só questão de rotina. Você tem que tirar um tempo, não tem jeito, gente. Claro que depois de um tempo, Coltrane estudava o dia inteiro. Tem até relatos que quando ele compôs o Love Supreme, né, ele ficou 2 semanas trancado em um dos quartos, no porão, não tô lembrado ao certo, mas se trancava lá, só saía para comer e voltava. 2 semanas. Mal via a esposa e a filha ou filho. E aí, depois de 2 semanas, ele saiu com tudo pronto e ele falou: "Enfim, vou poder entrar no estúdio com todo o meu trabalho escrito". Então ele literalmente arquitetou tudo ali. E, assim, os últimos trabalhos dele, depois que ele largou as drogas, né, o mundo das drogas, há muitos relatos de que ele se transformou uma pessoa muito espiritual nesse sentido, e então isso se refletiu de fato na música dele, né? Os avós dele eram pastores de igreja, ele foi criado na igreja, e depois que morreram os avós, ele precisou sair da cidade. Enfim, tudo isso conta lá no documentário. Então tem um pouco dessa história, sabe? E ele viveu um momento tenebroso, né? Se envolveu com drogas, como muitos músicos naquela época. Infelizmente, perdemos grandes músicos, o Parker é um dos exemplos, né? Mas o Coltrane, ele conseguiu se desvencilhar das drogas e realmente produziu grandes coisas depois disso, né? Claro que teve efeitos colaterais, ele foi expulso da banda do Dizzy Gillespie, foi expulso da banda do Miles Davis, enfim. Mas o importante é o final, né? Ele chegou num momento que hoje, cara, você falar de música hoje sem citar Coltrane, especificamente de jazz, né, é praticamente impossível. Então, um grande legado que ele deixou, considerado por muitos um dos maiores de todos os tempos, né, e inspira músicos até hoje, né? Inspirou o Michael Brecker, inspira os músicos atuais. E você vê que Coltrane, ele não fica ultrapassado, né? A música dele é muito moderna para a época, né? Ele era um cara realmente vanguardista. É muito legal isso, gente. Então, Coltrane, por incrível que pareça, né? Coltrane foi um cara que não tinha o dom, né? Demorou a florescer, demorou a acontecer. E quando esse demorou, eu conheço músicos que depois dos 20 anos que aconteceram também, começaram a estudar música tarde às vezes, ou não tiveram feeling. O fato é que eu estou falando de músicos que são considerados gênios, né? Coltrane é gênio e, enfim, hoje ele é considerado um gênio, né? Mas as pessoas não conhecem a história dele. Então ele precisou ralar, precisou estudar, né? Dar duro mesmo, e viver a música, né, gente, como um todo. Então, assim, tem pessoas que não querem chegar nesse nível, mas querem aprender a escrever arranjo. Então, assim, qualquer pessoa é capaz de aprender um arranjo, desde que tenha uma rotina, desde que siga uma metodologia e desde que queira estudar, né? E se queira estudar, é o diário, gente, viu? Não tem para onde correr. Você tem que realmente transpirar, né? Transpirar música. Tem a inspiração, Rafael, em alguns momentos tem. Em alguns momentos eu sento aqui e as frases acontecem rápido, o trabalho flui, mas não é o comum, sabe? Não é o comum. O comum é a transpiração. A inspiração é 10%, 90% transpiração. Vocês podem discordar, mas a verdade
real é essa, tá bem? Bom, gente, então qual é o melhor momento para a gente iniciar nos arranjos, né? Rafael, qual é o melhor momento para eu iniciar, né, nos arranjos? Eu quero aprender ou eu quero refinar minha técnica. O melhor momento é agora, gente. O melhor momento é hoje. O melhor momento é nesse momento, nesse exato momento. Não espera acabar a live, não espera amanhã de manhã colocar as coisas em prática. Já pega um papel, pega uma caneta, anota tudo que eu estou falando aqui e já traça um plano de ação para, ao término dessa live, você já possa botar em prática. Então você está começando agora. Estou escrevendo porque a partir de agora eu vou estudar tal, tal, tal coisa. E eu vou pegar meia hora todo dia. Né? Se eu acordo 7 horas da manhã, eu vou acordar 6h30. Se eu acordo 6h30, normalmente, eu vou acordar 6 horas. Se eu tenho 1h30 de almoço, meia hora eu vou me dedicar a isso. Né? Se eu durmo todo dia 11 horas, eu vou dormir 11h30 e vou vencer essa missão. Eu realmente não vou me dar por vencido. Né? São tipo de coisas como essas que fazem a gente ter resultado. E o resultado, em alguns momentos, ele é até imediato, viu? É claro que a gente deve mirar sempre o médio e longo prazo, mas às vezes com 1, 2 semanas você já tem resultado. Essa é uma grande verdade. Né? Mas o resultado real mesmo, o resultado parrudo, é no médio e longo prazo. Mas com curto prazo, você seguindo essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, você já tem resultado. Como é que eu posso, Rafael, melhorar, né? Melhorar nos arranjos, melhorar os meus arranjos. Para quem já escreve, né? Então, eu não escrevo, eu já sei que posso começar a partir de agora, já. Mas eu já escrevo, Rafael, eu escrevo, porém, eu não tenho certeza de tudo, algumas coisas soam legais, outras não soam, então fico meio que na tentativa e erro. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando dá certo, eu agradeço a Deus, e quando dá certo, né? Quando não dá certo, eu fico frustrado. É comum. Por que acontece isso? Porque você não conhece realmente a técnica. Então, você tem que continuar praticando, com certeza. Porém, você tem que buscar metodologia, gente, buscar professores, né, mentores, pessoas que vão te ajudar. E, enfim, existem várias pessoas e você só não pode querer fazer as coisas sozinho. Sozinho é muito mais difícil. Você gasta mais tempo, você aprende errado. Imagina quantas coisas eu precisei fazer sozinho, né? E demorei semanas, meses, talvez anos, né? Que se eu tivesse orientações, né, se eu tivesse há 20 anos atrás um YouTube e um canal, por exemplo, como o meu, eu tenho certeza que o meu aprendizado seria muito mais rápido, né? Então, é o lance do ser treinável, como eu falei há alguns minutos atrás. Precisamos saber ser treinável, porque quando a gente é treinado, o próprio Coltrane foi um músico treinável, outro músico treinável também, o Mozart. Mozart é um cara que também é considerado por muitos um dos maiores da música erudita. Alguns chamam também ele de gênio, mas não veem o que ele passou, né? Se o Coltrane demorou para florescer, Mozart desde muito novo floresceu. Porém, o pai era pianista, a irmã pianista formada, então assim, todo o ambiente musical acontecendo, né? Ele já começou a estudar desde cedo, estudar muito, né? E realmente viver a música. Então tem esses contextos. As pessoas querem dizer que é dom, né? Mas não veem o esforço que Coltrane teve, as horas de estudo de Mozart, porque são músicos que realmente se doaram para a música, viveram a música com o seu instrumento, viu, gente? Isso é importante destacar. O instrumento, o nome já diz, é um instrumento. Como é a sua cabeça? Né? O músico está aqui, ó, na cabeça. Claro que é importante o instrumento, né? O instrumento é fundamental, mas a música está aqui, né? Você não precisa, para você ser um músico, você não precisa estar propriamente dito com o instrumento na mão. Então, claro, precisa melhorar os teus estudos, estudar sempre, aprimorar, mas a música está aqui, né? Então, esses caras faziam música na cabeça também. Por exemplo, o Coltrane não podia fazer barulho, o que ele fazia? Ia nas teclas do saxofone lá e ficava praticando lá as passagens, né, as progressões que ele fazia, os improvisos. Então, acho que é mais ou menos por aí. Gente, é interessante que a disciplina não é um negócio assim, pum, agora eu estou disciplinado, agora eu faço disciplina. Nada disso. Disciplina é uma coisa que a gente faz mesmo sem querer, mas a gente sabe que precisa fazer para acontecer. Por exemplo, quem acompanha o meu conteúdo aqui nas redes sabe que todas as terças-feiras eu tenho a live às 19 horas. E isso já tem acontecido desde o ano passado. Então, assim, independente do que vai acontecer no meu dia a dia, na minha rotina, eu já tenho programado esse horário. Então, acontece essa minha aula. Simplesmente disciplina. Disciplina é uma coisa que eu preciso fazer, eu sei que preciso fazer, e com vontade ou sem vontade, com cansaço, sem cansaço, eu vou lá e faço. E eu tenho certeza que esses músicos que eu mencionei tinham muita disciplina,
Porque, assim, com certeza, gente, em alguns momentos eles titubearam, ficaram cansados e não deixaram se vencer por essas questões, né. Aliás, foram até valentes, né. A própria história de Coltrane, pô, Coltrane ficou, realmente na pindaíba, literalmente, né, por conta das drogas e, enfim, não vou dizer que ele foi deixado de lado, viraram as costas para ele, porque o próprio Dizzy deu várias chances para ele continuar, né, antes de expulsar ele, mas ele, enfim, estava atrapalhando o trabalho. Então precisou ser expulso mesmo, o que ocorreu também na banda do Miles Davis, e ele precisou se reinventar, né, cara. Ele conseguiu se desvencilhar das drogas naquela época. Se hoje já é difícil, né, as pessoas se desvencilharem das drogas, imagina naquela época. Então, assim, ele deu realmente a volta por cima e, pô, deixou um grande legado para a música, sem dúvidas alguma. Eu acho isso sensacional de verdade, né. Um outro cara que acho que vale muito a pena mencionar, esse sujeito aqui, ó, Kobe Bryant. Não sei se vocês conhecem, foi um dos grandes jogadores de basquete dos últimos anos, né, inclusive dito pelo próprio Michael Jordan. O Michael Jordan é da época que eu acompanhava basquete, mas o fato o Jordan considerava ele um dos caras que mais se aproximou do jogo do Jordan. E esse cara, gente, pesquisem depois, por favor, anotem isso aí e pesquisem, porque a gente pode aprender demais sobre o lance do dom com Kobe Bryant. Kobe Bryant era um cara totalmente disciplinado, né, um cara que realmente treinava ao extremo. A rotina dele de treino era diária, tipo de segunda a sábado treinamento. "Ah, hoje tem jogo, vou descansar?" Não, ele no dia do jogo ele treinava. Enquanto os colegas do time dele, né, os atletas estavam 8 horas da manhã tomando café, ele entrava na hora do café do treino. Então, tipo, ele já tinha treinado 1, 2 horas antes e estava indo para o café, passando pela área do café. Depois de um treino todo suado, os caras olhavam assim: "Caramba, bicho, o melhor jogador do time tá treinando mais que a gente, tem alguma coisa errada." Então, assim, é mais um cara para desmistificar esse lance do dom, cara que deu muito duro, enfim, os números dele dizem isso. Embora eu realmente não tenha acompanhado muito a história dele, com certeza tem muitos relatos, né, tem muitas biografias que falam sobre ele. Tem inclusive um filme que eu não me recordo o nome, que cita essa rotina dele. Se alguém souber, põe aí nos comentários, acho que vale muito a pena. Então, assim, a gente aprende também com essas pessoas e, assim, eu acho que o atleta é um pouco parecido com nós músicos, sabe? Porque ele precisa realmente ter uma rotina diferente, precisa pegar diariamente e, assim, se eu quero ser um arranjador, eu preciso estar praticando todo dia. Não tem como você aprender sem praticar diariamente, porque você vai aprender nos teus erros. Então, quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende. Coloquem aí no caderninho de vocês. Quanto mais rápido errar, mais eu aprendo. Quero errar para aprender. Deixa eu diminuir essa hashtag. Quero errar para aprender. Hashtag quero errar para aprender. Porque o fato é esse mesmo. Você erra, você corrige e aprende. Erra, corrige e aprende. Gente, não tem outro caminho, não tem outra lógica. Então, assim, acontece muito no geral de músicos que já escrevem um pouco e aí escreve em metade do arranjo e larga. Escreve uma introdução e larga a mão, né? Escreve o arranjo quase todo, chega no final, não pensei no final, larga a mão, né? Isso é muito comum. Tô falando isso é muito comum porque já aconteceu comigo. Os alunos que eu acompanho também acontece isso. Isso acontece por quê? Eu vou buscar a perfeição. E, gente, quando está começando, principalmente, você não vai encontrar essa perfeição, né? Você vai errar muito, você precisa, aliás, errar. Então, esse é um dos grandes problemas de quem escreve mais ou menos, porque erra um pouquinho, né? E acerta um pouquinho. Então, assim, não tem certeza onde acertou, também não tem certeza de onde errou. Sabe que às vezes soa legal e sabe que às vezes soa não tão legal, mas não sabe aonde foi o que cometeu o erro, entendeu? Então, isso aí é muito importante comentar, porque as pessoas acham que é assim, né? Um estalo e as coisas acontecem. Sentei aqui no computador e escrevi e tá tudo certo. E não, gente, praticar, né? Praticar, às vezes de manhã muito cedo, às vezes de noite muito tarde, é muito comum e o resultado só vem através desse estudo, né? Um estudo deliberado. Então, quando você faz um estudo e uma prática deliberada, você tem resultados, tá? E esses resultados já aparecem num curto prazo, tá? Mas não se sabote, não ache que já sabe tudo. Às vezes acontece que uau, já consegui fazer um negócio soando bem, já tô pronto. Não, gente, você não tá pronto. Você tá no processo. Então você vai fazer um negócio rápido e vai soar bem, beleza. E no processo, como é que acontece? Você vai continuar. E aí vai continuar cometendo erros, né? Você achou que aprendeu, mas não aprendeu, porque você vai precisar refazer várias vezes, né? Como Kobe Bryant, ele treinava, se eu não me engano, 1000 arremessos por dia nesse treinamento dele. Tem noção do que é isso? 1000 arremessos, gente?
para acertar uma média, não tô lembrado da média, mas era uma média altíssima. Então assim, cara, transpiração total, transpiração, gente. Transpirem mais a música, né, transpirem mais. "Ah, no Rafael, não tenho tempo para sentar no computador para estudar o arranjo. Trabalho a 1 hora do meu emprego, de casa, tá". Cara, estuda dentro do ônibus, estuda na van, estuda no coletivo, não sei, cara, tem como estudar. Você pode estudar no papel e na caneta, dentro de uma van, você pode estudar ouvindo alguma coisa, né, e reconhecendo, fazendo anotações. Você pode estudar mentalmente, imaginando, né, as progressões, pode imaginar no instrumento, no trompete, na flauta, saxofone, né? Tudo isso são rotinas que você que tem que saber, não eu. Você que sabe a sua rotina. Então, você tem que se preocupar com isso sim, viu? Você tem que se preocupar com isso sim, porque isso dá muito resultado. É burrice você querer aprender sozinho as coisas. Leva mais tempo, você aprende mais ou menos, né? E o teu resultado, ele demora mais. Lembro que quando eu comecei, meu primeiro instrumento foi o cavaquinho, minha tia me emprestou um cavaquinho que ela tinha ganhado do falecido padrinho dela e tinha tinha corda de nylon, de pescaria. Aí eu não sabia de nada, eu fui comprar as cordas, aí o vendedor me vendeu corda de bandolim. Aí eu trouxe lá e consegui uma pessoa para me ensinar, enfim, tem umas histórias legais, assim, né. Galera que não conhece o meu trabalho, já aproveito para convidar para vocês se inscreverem no meu canal, né, para quem não conhece, realmente é um trabalho que eu compartilho sobre arranjo para sopros, então tem muito conteúdo nesse canal, gente. Se inscreve aí, não esquece de dar o like aí, porque você dando esse like maroto, você ajuda as redes a entender que esse conteúdo é relevante, o YouTube compartilha para mais pessoas, então dá o like aí para me ajudar. Quero continuar aqui, então nós já falamos de grandes artistas, de grandes músicos, de grandes atletas. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: te incomoda quando você ouve ou toca um arranjo e não entende o que está acontecendo? Como assim, Rafael? Caramba, eu vou ouvir aqui um arranjo aqui e uau, que maravilhoso, mas eu não faço ideia do que está acontecendo aí, não sei para onde instrumento está indo a melodia, para quais instrumentos está fazendo o acompanhamento, qual é esse tipo de acompanhamento, o que está soando nos acordes, né? Qual é a sonoridade dessa melodia com o acompanhamento, né? Que seria o mapa do arranjo. Além de ouvir, é quando está tocando, é muito comum você no naipe, cara, você é um bom músico, às vezes você é um bom trombonista, um bom flautista, tá tocando no naipe, já tem uma boa execução. Quando você toca esse arranjo, cara, você simplesmente toca, só toca. Você não sabe exatamente o que você está fazendo, né? E esse é um problema de nós músicos de sopro. É um problema de nós músicos de sopro e, enfim, eu tenho tentado abrir os olhos de vocês aqui com conteúdo, né, mostrando que existe um caminho vertical também, não só horizontal, não só da melodia, existe harmonia. E para quem já é meu aluno sabe, lá do AS, que eu trato a melodia como a atriz principal. Se a melodia fosse um filme, a melodia seria a atriz principal. Porém, a harmonia, gente, é o que veste essa melodia. Então, assim, realmente essa harmonia ela faz a diferença nos seus trabalhos. Quanto mais hábil você fica nesse circuito aí, né, nesse processo de harmonizar ou reharmonizar, mais bonito vai soar o seu arranjo, sabe? Então, é um caminho que vocês precisam se preocupar, precisam pensar que você conhecendo de harmonia, quando eu falo conhecendo, não é saber tudo nesse primeiro momento, mas já se preocupar que vocês precisam aprender alguns conceitos, já vai fazer diferença. Então, se você nunca escreveu, já vai fazer diferença. Se você já escreve e não tem domínio de tudo, também vai fazer diferença. Se existe um caminho para ser resolvido isso, e eu vou ajudar, tá? Tenham paciência só. O que eu peço para vocês é paciência, e principalmente para quem ainda não me conhece, né? Pode ficar ressabiado, é normal, mas confie, né? Me dê um voto de confiança aí de pelo menos uma semana de conteúdo, e aí depois você analisa se foi proveitoso ou não. Eu tenho certeza absoluta que vai ser. O que acontece nas artes marciais, né? Eu não tenho tanta autonomia aí, né, gente? Enfim, eu treinei um pouquinho de jiu-jitsu, quero até voltar assim que der, mas eu sou um branco, um cruzinho. Mas o que a gente observa? Quanto mais verde a gente mais golpe a gente quer aprender diferente, né? Eu quero aprender 30 mil golpes, né? 10 golpes, 5 golpes. E aí o que acontece com faixa preta? O faixa preta é o cara que sabe, não vou dizer que sabe um golpe, mas é o cara que trabalha um golpe, às vezes uma semana, um golpe, só nos fundamentos, só no detalhe. Enquanto eu tô dando um monte de chute, um monte de soco, né? Se for uma arte diferente, um boxe tailandês, sei lá, um próprio boxe ou um taekwondo que chuta, o cara quer aprender todos os golpes, né? E não sabe fazer nenhum deles de forma bem feita, né? E o faixa preta, o cara que é o expert mesmo no assunto, ele vai num golpe e trabalha todos os fundamentos. Não, ainda não tá bom.
não tá bom, vou fazer esse arranjo aqui, não está soando bem essa harmonia. Não, os baixos não me soam bem, não tá gerando harmônicos necessários, esse acompanhamento aí tá faltando alguma coisa, né? E acabei infringindo os limites graves, né? A melodia não tá soando absoluta, não tá sendo a atriz principal, esse acompanhamento em bloco aqui tá duvidoso, esse dobramento aqui não funcionou bem, ficou muito agudo para flauta. Então, esse é o grande lance. Entendeu? Tem que mirar a base, gente. Não tem para onde correr. Acontece hoje em dia na internet, nas redes no geral, é que tem muito conteúdo liberado de todas as áreas. Então, se você quiser, hoje você baixa todo o conteúdo de improvisação no YouTube. Mas vai ficar contigo a vida inteira se você não procurar uma pessoa para te ajudar, né? Eu garanto isso eu não tenho dúvida, não. É muito conteúdo, muita informação, né? E conteúdo em excesso desorganizado, o conhecimento é isso aqui, ó. É zero. É zerado. Digo que é zerado porque eu sei que vocês têm muitos métodos aí, provavelmente livros até de arranjo, e vocês não conseguem decifrar por conta do quê? Só conteúdo não é o bastante, infelizmente, né? Então, assim, o grande as da questão aqui é que eu tento passar um conteúdo relevante que já vai levar vocês direto para a criação de arranjo, e num curto espaço de tempo. É óbvio que o processo ele precisa ser continuado, mas em pouco tempo vocês já vão ter condições de obter bons resultados. Legal? Eu acho que é isso que é a mensagem que eu queria passar para vocês, gente. Então, só para a gente dar um breve resumo, né? Precisa ter dom para arranjar? Precisa ter dom para escrever um arranjo? Né? Escrevam aí, hashtag sim, precisa ter dom, ou hashtag não precisa ter dom. Quero saber se ficou claro esse conceito para vocês, né? Porque nós falamos do que é ter o dom no contexto das pessoas, né? Falamos da diferença da pessoa que tem talentos naturais e trabalham esses talentos naturais, e também das pessoas que têm esses talentos naturais e não trabalham. Falamos também do documentário do grande Coltrane, que eu recomendo demais. Falamos da rotina do Coltrane, né? De que ele era um músico mediano no início, né? Tocou na Big Band da Marinha dos Estados Unidos e considerado pelo próprio Marsalis, né? Tem relatos de que ele fez um trabalho assim normal, né? Não, aliás, até abaixo do normal. Que o Marsalis diz que ele não tocou bem as sessões de gravações lá. E o que faltava para ele, na verdade, segundo diz Gillespie, é que ele precisava ser orientado. Então, diz e via que Coltrane, gente, estou falando de Joe Coltrane, um dos maiores músicos de todos os tempos, né? Eu não estou falando só do cenário popular, do cenário do jazz, estou falando do cenário total, né? Considerado por muitos um gênio. E ninguém viu que essa genialidade dele foi trabalhada. Então ele foi orientado por pessoas, o próprio Gillespie o orientou e, enfim, atingiu um nível incrível, venceu problemas particulares como as drogas. No final da carreira dele, enfim, fez trabalhos maravilhosos, né? Não só no final da carreira, mas depois de um tempo de estrada, né? E muito por conta da transpiração dele. Falei também de Kobe Bryant, né? Um grande jogador de basquete que treinava em excesso. Então, enquanto o time normal dele estava tomando café, ele estava voltando num treino de 2 horas, sei lá quantas horas, né? Todo suado. E os caras, pô, uau, Pelé tá vindo aí e a gente tá aqui tomando café, a gente acabou de acordar. Vocês imaginam isso? Sabe, as pessoas dizem que, mas fulano é muito acima da média. Então ele nasceu assim, é mais fácil, né? Fulano é acima da média e nasceu. Não vê o esforço do cara. O cara tá respirando aquela arte, né? Seja na arte, na música, seja no esporte, como eu falei, né, é muito parecido. Então, assim, tem como melhorar, tem como ser praticado, mas você desde já precisa ser uma pessoa treinável. Então, quando a gente é treinável, a gente busca ajuda, a gente tende a conseguir essa ajuda, fazer com que essa ajuda nos leve a um outro nível, a um outro patamar. Então, juntando um mentor com a nossa força de vontade, de querer fazer, de querer praticar e errar várias vezes nesse começo para poder melhorar, a gente com certeza chega num resultado legal, e eu acho que era isso que eu queria passar para a aula de hoje. Maravilha total. Quem está chegando no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para vocês receberem as notificações, né? E depois dá uma vasculhada no canal, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Quem não me conhece também lá no Instagram, eu posto conteúdo diariamente, né? É só seguir Rafael Oliva Aulas. Ó, Rafael Oliva Aulas. Aí. Esse é o cara. Gente boa esse Rafael Oliva Aulas, gente. Vá sem medo. Sensacional, gente. Obrigado. Eu tenho extremo interesse em estar falando com vocês, enfim. Aprendo também quando eu falo com vocês, acreditem, né? Sempre que eu preparo uma aula diferente, eu tenho que rever alguns conceitos e para mim é ótimo, né? Tem até uma pirâmide de Wiener que diz que a gente aprende cada vez mais que a gente ensina. Então, quando a gente ensina, o aprendizado é de 95%. Quando a gente só lê, é um aprendizado pequenininho. Quando a gente lê e ouve, aumenta um pouquinho, né? Quando a gente lê, ouve e vê, aumenta mais um pouco. Mas quando a gente ensina, é o aprendizado total. Então, eu aprendo muito com vocês aqui, tenho certeza. Com vocês aqui das redes, né? No YouTube, Instagram e Facebook. E também com os meus alunos AIS, né? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado.
tá bom? Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência. Fiquem com Deus aí. Valeu, um abraço.